Queridos irmãos, queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, louvado seja Deus por este nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. É o pastor levando a sua voz a todas as ovelhas da nossa igreja particular de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, formada por cada um de nós batizados e batizadas. Nós somos a Arquidiocese de Pelotas. Pois estamos em período de férias. E por isso mesmo, o nosso programa A Voz do Pastor tem um formato diferente. Estamos trazendo presente para a nossa reflexão o conteúdo do documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários. O porquê dessa reflexão? Essa é a pergunta, trazendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, para a nossa reflexão. Eis a resposta. Porque neste ano de 2018, assumimos como prioridade pastoral sermos casa do pão. E assim, fazermos todo o esforço de assumir e concretizar a iniciação à vida cristã. É importante afirmar, a partir do Concílio Vaticano II, sentimos que devemos assumir corajosamente a iniciação à vida cristã. Também a mudança de época que vivemos está nos forçando, como quase a única saída de evangelização, a abraçarmos a iniciação à vida cristã. Passarmos de uma situação de cristandade que já não existe mais para um verdadeiro processo de cristianismo. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Vamos então continuar a acolher o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários. Estamos fazendo isso nos programas A Voz do Pastor nesse período de férias. E chegamos até o capítulo 2 deste documento 107 da CNBB, que tem como título Aprender da História e da Realidade, o ver. E chegamos até o ponto 2.4 desse segundo capítulo. E tem como título este ponto 2.4, um caminho ainda a ser percorrido. Vamos para o número 39. Animados pela narrativa do encontro de Jesus com a samaritana, a igreja, que somos todos nós que o seguimos, é chamada hoje a promover um novo encontro luminoso, um novo diálogo com novos interlocutores, reconhecendo que nos encontramos em um momento histórico de transformações profundas e de interlocuções novas. Número 55. Os sinais dos tempos, lidos à luz da fé, exigem de nós humildade, atitude de acolhida, criatividade e capacidade dialogal que, a exemplo do que aconteceu no encontro entre Jesus e a samaritana, possibilitem um itinerário que facilite a caminhada rumo à conversão. E isto sinaliza a necessidade da conversão pastoral.
É preciso estar em constante movimento de saída, de gestação permanente, sem nos apegarmos a um modelo único e uniforme. Número 56. A inspiração catecumenal que propomos é uma dinâmica, uma pedagogia, uma mística que nos convida a entrar sempre mais no mistério do amor de Deus. Um itinerário mistagógico, um desejo que nunca acaba, porque Deus, sendo amor, nunca se esgota. A mística é a entrada nesse movimento de busca de Deus, para que a fé cristã concretiza-se no encontro com o outro. E, cada vez que nos encontramos com um ser humano no amor, ficamos capazes de descobrir algo de novo sobre Deus. Número 57. O importante é cultivar a mística do encontro, fazendo com que nossos interlocutores, a exemplo da mulher da Samaria, sejam auxiliados não tanto a ouvirem e falarem sobre Deus, mas sim a ouvirem e falarem com Deus. Devemos dizer muitas vezes coisas ao nosso crente, mas mais a Deus por ele do que a ele sobre Deus. Portanto, ela inclui, mas não pode ser reduzida à realização de tempos e etapas, a esquemas rígidos e uniformes, a itinerários e rubricas. Número 58. A inspiração catecumenal necessita da consciência da verdade expressa por Tertuliano. Os cristãos não nascem, se fazem. Ou ainda, como diz o documento de Aparecida, citando o Papa Bento XVI, não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas, pelo contrário, com um acontecimento, com uma pessoa que dá novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva. Número 59. O processo de conversão pastoral que temos diante de nós exige uma ação pastoral centrada em um primeiro anúncio do essencial da fé, que chamamos de querigma. O querigma é trinitário. É anúncio de que Jesus Cristo, enviado pelo Pai, ama e dá sua vida para salvar, e agora vive conosco todos os dias pelo Espírito Santo para iluminar, fortalecer, libertar. Ele ocupa o centro da atividade evangelizadora e de toda a iniciativa de renovação eclesial. Número 60. O processo continua por uma ação pastoral mistagógica muito importante para os nossos dias. A mistagogia é uma progressiva introdução no mistério pascal de Cristo, vivido na experiência comunitária. Papel importante nesse processo de imersão desempenham as celebrações litúrgicas e o aprofundamento dos sacramentos da iniciação à vida cristã. A busca de todos esses elementos nos permitirá realizar a iniciativa tão forte da iniciação à vida cristã. Número 61. Justamente a busca de todos esses elementos nos permitirá realizar a iniciação à vida cristã, isto é, o processo de ser conduzido para dentro do mistério amoroso do Pai e de ser inserido na comunidade eclesial para professar, celebrar, viver e testemunhar a fé em Jesus Cristo
no Espírito Santo. Fazer da igreja uma casa da iniciação à vida cristã é um caminho necessário para a evangelização no contexto atual. E assim chegamos ao capítulo 3 desse documento 100 da CNBB. E o capítulo 3 tem como título Discernir como igreja iluminar. E continuamos então acolhendo o documento, já no capítulo 3, Discernir como igreja iluminar, com o número 62. Vimos como Jesus, ao encontrar a mulher da Samaria, inicia uma conversa com ela a partir da sede, da realidade e da água, da complexa aventura da vida daquela mulher e de sua sincera busca por Deus. Fundamental no processo do diálogo foi provocar na samaritana o encontro pessoal com ele, suscitando nela a pergunta se ele seria o Messias. Nesse diálogo, ela foi impulsionada a fazer uma experiência de testemunho junto aos seus, tornando-se missionária. Número 63. Deixando-nos guiar pela dinâmica deste encontro de Jesus, queremos apresentar alguns elementos que a igreja usou e que hoje inspiram nossa ação evangelizadora, a fim de nos tornarmos sempre mais uma igreja, casa da iniciação à vida cristã. Estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. Estamos no capítulo 3, Discernir como igreja, iluminar. E seguimos com o ponto 3.1, a iniciação à vida cristã, articuladora das urgências na ação evangelizadora. Número 64. Projetando o quadriênio pastoral que vai de 2015 a 2019, constatamos que as 5 urgências pastorais que priorizamos encontram-se unidas de tal modo que trabalhar um desses aspectos implica que os outros sejam assumidos. A segunda urgência, igreja, casa da iniciação à vida cristã, precisa, portanto, incluir as outras, ao mesmo tempo que as outras urgências a supõem. Número 65. Os processos de iniciação supõem uma igreja em estado permanente de missão, dedicada não apenas ao anúncio, falar, mas também à busca de caminhos que consolidem a vida cristã. Nesse sentido, a iniciação à vida cristã expressa a força da igreja missionária e, ao mesmo tempo, gera novos missionários para a igreja. O estado permanente de missão só é possível a partir de uma efetiva iniciação à vida cristã. Número 66. A iniciação à vida cristã é lugar privilegiado de animação bíblica da vida e da pastoral. Os processos de iniciação se fundamentam na Sagrada Escritura e na liturgia. Educam para a escuta da palavra e para a oração pessoal mediante a leitura orante, evidenciando uma estreita relação entre Bíblia, catequese e liturgia. Número 67. A Igreja, comunidade de comunidades,
é que realiza a iniciação à vida cristã. É ela que acolhe, orienta e gera novos filhos e novas filhas e promove a fraternidade entre elas. É dela e em seu nome que os agentes da iniciação à vida cristã recebem um mandato eclesial para introduzir-se no mistério de Cristo Jesus e de sua Igreja. A comunidade eclesial é o lugar da iniciação à vida cristã e da educação da fé dos adultos, jovens, adolescentes e crianças. Número 68. O Evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus. Por isso, a missão dos discípulos está a serviço da vida plena para todos. A iniciação à vida cristã nos insere na vida plena de Deus realizada em Cristo. Esta se expressa em atitudes concretas de missão e testemunho de fraternidade, solidariedade, justiça social, paz, salvaguarda da criação, diálogo ecumênico, construção de um mundo melhor para todos. A iniciação conduzirá a atitudes concretas de missão e testemunho transformador das estruturas desumanizantes e injustas. Número 69. A iniciação à vida cristã é uma urgência que precisa ser assumida com decisão, coragem e criatividade. Ela renova a vida comunitária e desperta seu caráter missionário. Isso requer novas atitudes evangelizadoras e pastorais. Para a Igreja, impõe-se a tarefa irrenunciável de oferecer uma modalidade operativa de iniciação cristã que, além de marcar o que, também dê elementos para o quem, o como e o onde se realiza. Dessa forma, assumiremos o desafio de uma nova evangelização, a qual temos sido reiteradamente convocados. Ponto 3.2. A iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Número 70. A missão de iniciar na fé coube na Igreja Antiga à liturgia e à catequese. Ambas caminhavam de mãos dadas, intimamente unidas, em um processo chamado iniciação à vida cristã, que tinha como centro a imersão no mistério de Cristo e de sua Igreja. Tudo acontecia em um clima de espiritualidade, oração, celebrações e ritos, enfim, em um clima mistagógico. O segundo e mais longo tempo, o catecumenato, dentro do qual nasceu a catequese, passou a denominar todo o processo iniciático. Número 71. A partir do século V, houve uma progressiva e negativa separação entre liturgia e catequese. É verdade que o clima de cristandade que se firmou e prevaleceu durante muitos séculos facilitava a adesão à Igreja. Foi até chamado de catecumenato social. A família, como primeira e principal responsável da educação e formação de seus filhos, assumia a formação inicial na fé, com as primeiras noções e orações da fé cristã e a vivência dos valores cristãos. A sociedade cristã e as grandes celebrações da Igreja ajudavam a manter um clima de tradição cristã. Número 72. No século XVI,
O Concílio de Trento resumiu no volume Catecismo aos Párocos, chamado também de Catecismo de Trento ou Catecismo Romano, a formação doutrinal no essencial da fé cristã. A partir de São Pio X, no começo do século XX, foi facultada a preparação de crianças à primeira comunhão eucarística e ao sacramento da penitência. Essa prática majoritária, adequada a seu tempo, vigorou como a devida preparação à iniciação à vida cristã para grande parte dos fiéis. Número 73. No Brasil, até a proclamação da República, o sistema do padroado, ao lado de possíveis vantagens, trouxe limites ao trabalho evangelizador, inclusive na recepção do Concílio de Trento. A transmissão da fé se fazia principalmente por meio da piedade popular, romarias, novenas, promessas, devoção aos santos e irmandades. No início do século XX, no Brasil, foram publicados os catecismos da doutrina cristã que influenciaram a catequese até o Concílio Vaticano II. Número 74. O Concílio Vaticano II impulsionou uma revisão teológica e pastoral da iniciação à vida cristã. Seu processo precisa levar em conta as necessidades de um novo tempo. Por isso, é preciso garantir o resgate adaptado do catecumenato. A ênfase deve ser colocada mais no espírito catecumenal do que em um esquema formal. Tal resgate do espírito catecumenal implica o compromisso de reatar a parceria e a união entre liturgia e catequese, que ao longo de séculos ficaram comprometidas. É preciso redescobrir a liturgia como lugar privilegiado de encontro com Jesus Cristo. Encontramos Jesus Cristo de modo admirável na Sagrada Liturgia. Ao vivê-la, celebrando o mistério pascal, os discípulos de Cristo penetram mais nos mistérios do reino e expressam de modo sacramental sua vocação de discípulos e missionários. Número 75. Há necessidade de envolver a comunidade inteira no processo da iniciação à vida cristã e na formação continuada dos fiéis. A atual mudança de época exige que o anúncio de Jesus Cristo seja explicitado continuamente e que os processos de iniciação, inspirados na tradição catecumenal, sejam assumidos de modo criativo e adequado. Neles precisamos incluir novos temas, como ecumenismo, ecologia, comunicação moderna, questões sociais. E ter flexibilidade para atender às situações concretas dos catecúmenos. A leitura orante da Bíblia nos ajuda nisso. Número 76. A iniciação à vida cristã e a formação contínua com inspiração catecumenal se apresentam hoje como desafios e oportunidades extremamente importantes. Uma obra a ser realizada por toda a Igreja com dedicação, paixão formativa e evangelizadora, com coragem e criatividade. Não se trata, porém, de uma pastoral a mais, e sim de um eixo central e unificador de toda ação evangelizadora e pastoral. Tem como objetivo a formação inicial e, ao mesmo tempo,
permanente do discípulo missionário de Jesus Cristo para viver e anunciar a fé cristã no coração da civilização em mudança. Assim chegamos ao final de mais um programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. E neste período de férias estamos acolhendo o documento da CNBB 107, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos missionários. No próximo sábado, no programa A Voz do Pastor, vamos continuar acolhendo este documento da CNBB tão importante que fala da iniciação à vida cristã. A todos e a todas a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.